Vamos então olhar para este caso com a ajuda de António Raposo Subtil, advogado. Doutor, muito bom dia. Bom dia. Começamos aqui por este prolongamento do prazo para o final do inquérito. Esta medida é comum? É comum haver este alargamento? Esta é uma medida excepcional ou é comum a nível dos outros processos? Bom. Isto para lhe perguntar se pode ter algum fundamento as críticas ou as acusações mesmo que faz a defesa de José Sócrates. As críticas que têm que existir, antes de mais, é à própria estrutura deste tribunal. Este tribunal é um tribunal, já o disse isso na televisão algumas vezes, é um tribunal de um homem só de um homem só. Neste caso, o juiz Carlos Alexandre está no que se designa na gíria por TICão, é o Tribunal Central de Instrução Criminal, há anos e anos e anos, perante a passividade dos senhoras ministras da Justiça, no caso das últimas duas, ainda que esta seja recente, dos seus deputados da Assembleia da República com a área da Justiça, com o Conselho Superior da Magistratura, a verem que é totalmente impossível um homem só, ainda por cima não é só um tribunal com um homem, é que ele próprio se considera solitário, ter à sua responsabilidade o conjunto de processos, de mega-processos que ele tem. Por isso é perfeitamente impossível ter acesso, conseguir dominar, quer os dossiês no sentido de documentos, quer as escutas telefónicas, e por isso se torna impraticável. Mas isto não é dito por alguém que dá um palpite. Isto é cientificamente demonstrado que uma pessoa não pode ouvir as gravações, os milhares de horas de gravações que estão em causa. Por outro lado, e é um essa tribunal... falha na organização do tribunal, chamemos-lhe assim... Gera este efeito, inevitavelmente. Justifica o não é o prolongamento justifica, do não. prazo? Gera este efeito. Antes da justificação, que é legal e que resulta de uma interpretação da lei, toda a gente diz pode, outros dizem não tem muita grande importância. Tem importância porque é que chega cá. E chega-se cá porque também o Ministério Público estava junto, colado com o juiz de instrução criminal. O Dr. Rosário Teixeira estava junto. Eu diria que se um é solitário, o outro, quanto muito, será a única pessoa que ele vê de vez em quando. E isso aqui é... E agora estão a censurar o Dr. Carlos Alexandre mal, erradamente, um homem que se apresentou neste momento... Mas o que lhe pergunto justamente é se essas questões Não, mas de isto tem funcionamento importância. da Justiça podem, de alguma forma, penalizar mas depois aqui isto tem importância. quem é alvo de um processo Mas isto deste tem tipo. importância. Porquê? Porque se tivessem dito antes do prazo acabar, e quem é que disse? É o Sr. Procurador-Geral. Ou seja, isto é uma tropa que já estamos ao nível de todo o comando comprometido. Isto é um risco enorme para o país, para os cidadãos, para o sentido da justiça. Como é que num processo, ainda que seja um processo Acha muito que este importante... processo põe em causa a Justiça Este processo portuguesa? não põe em causa, já pôs em causa a Justiça, porque é um processo que está a ser apresentado como pessoas, como protagonistas, quando este processo é um processo que a única coisa que está a dar a conhecer é as ineficiências da estrutura judiciária que nós temos, que tem abafado, inclusive, os próprios intervenientes, os outros. Como é que é possível que o Conselho Superior da Magistratura tenha agendado para a análise uma entrevista de um juiz, quando nunca agendou para a análise a existência de um tribunal com um homem totalmente, ainda que esforçado, e tem que ser dado aqui o louvor, porque a partir de agora toda a gente vai dar pancada no homem. Até aqui, mesmo os meus colegas, e tenho que o dizer, não aparecia ninguém. A Ordem dos Advogados não aparecia minimamente a comentar o estado lastimoso que era a justiça criminal em Portugal, nomeadamente na existência deste tribunal. É lamentável que a partir de agora vamos crucificar. Não é o tal dito, como ele se intitulou, saloido de mação. É o puro homem de mação. É o cidadão que é tipicamente o cidadão português. Vai-se a eles, aos seus inimigos do costume, de mãos, mas não sabe que não combate assim. Mas se alguém tivesse dito, veja, se alguém tivesse dito, é impossível dominar este processo. Impossível, com os milhares... E nesse não tinha sentido, acontecido. com esses argumentos que também refere, faz sentido afastar Carlos Alexandre deste processo, atendendo a que tem tantos processos, poderá não ter capacidade, mesmo em termos de tempo, para, assim, não para sei seguir se convenientemente este é como processo? aquele indivíduo que deste o autocarro em alta velocidade, não é? E caiu, e as pessoas começaram-se a rir. E ele disse, cada um desce como quer. Ou seja, isto é a interpretação. Eu não sei se o afastam, se ele se afasta. Isso não é importante para mim como cidadão, Mas como perguntava-lhe a jurista. opinião, e já agora outra opinião que gostava de ter também sua. Se acha que é aceitável o juiz do processo dar este tipo de entrevista? Ele já deu dezenas de entrevistas. Com estas declarações? Já deu dezenas de entrevistas, só que em vez de ter ele a falar, são outras pessoas a falar por ele. Isto não tem refiro-me ao importância. conteúdo, Não tem naturalmente. importância nenhuma. Aquela entrevista tem um piquinho de azedo no que diz respeito a isto. É como E um aos juiz portugueses. É como aos pode portugueses. fazer Aquela entrevista é uma entrevista tipicamente de um português, que assume de peito o que entende no momento que ele sabe que há alguma coisa que vai ser questionada. E o que está a ser questionado é esta proximidade do juízo
juízes aos procuradores, é esta incapacidade de gerar contrapoder, de gerar o Doutor, contraditório vou na interrompê-lo organização e da justiça. agradecer-lhe por ter vindo ao Bom Mas Dia explorem esse aspecto ao- em vez de estarem a explorar a Ao prorrogação Bom Dia do Portugal, prazo. muito obrigada Não pelo tem contributo que importância. trouxe aqui Obrigado. então para a análise deste processo, nomeadamente quando está então em cima da mesa o alargamento do prazo para o final do inquérito à Operação Marquês que visa José Sócrates.